Bom, mais uma vez estamos aqui com muita felicidade, com muita alegria por reencontrar todos vocês. Afinal, estamos já separados, distanciados fisicamente, claro, há um bom tempo, mas esses encontros são muito bons porque aquecem um pouquinho o nosso coração, matam um pouquinho a saudade. Isso é muito bom. E falando também dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, é melhor ainda, que nos traz o alimento para a nossa alma, para o nosso coração também. Então eu convido a todos que iniciemos o trabalho de hoje com uma oração, né? E fechando os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento e agradecer ao nosso Pai amado pela oportunidade de aqui estarmos para aprender sobre os ensinamentos de nosso Mestre, desta doutrina esclarecedora que amorosamente nos consola e nos dá esperança de que tudo passa e de que tudo o que acontece é para o nosso bem. Te pedimos, Pai, e pedimos também ao nosso Mestre Jesus que nos ilumine neste momento, para que possamos aqui compreender melhor os ensinamentos que forem aqui trazidos e que mais possamos colocar-nos em prática no nosso convívio com o nosso próximo, para atingirmos com maior rapidez a nossa evolução e a nossa felicidade. Que assim seja. O tema de hoje, que nós conversaremos um pouquinho nesse nosso encontro, é sobre uma das leis morais, a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas antes de iniciarmos nesse tema, nós vamos falar um pouquinho acerca das leis morais. O que seriam essas leis morais e qual o ensinamento que elas nos trazem? Bom, as leis morais nós as encontramos no Livro dos Espíritos, no livro 3º, que é intitulado As Leis Morais. E lá a espiritualidade, ela inicia o ensinamento nos trazendo o conhecimento do que seria a lei natural. Bom, a lei natural é a lei de Deus. É aquela que nos indica o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. O que nos é lícito ou não fazer. E quando nós nos colocamos contra esta lei, como nós infringimos as leis de Deus, isso nos traz a infelicidade. A espiritualidade inicia o capítulo nos dando este ensinamento, que se quisermos atingir a felicidade que todos nós almejamos, todos nós buscamos, nós devemos cumprir, estar de acordo com as leis de Deus. Leis estas que, como Ele, são perfeitas, que, como Ele, são imutáveis e eternas. A lei natural, ela abrange todas as leis da natureza, ou seja, aquelas leis que regem a matéria, o plano material, como a química, a física, a matemática. E também ela abrange as leis da alma, as leis que regem o espírito e o seu relacionamento com o próximo.
ou seja, as leis morais, as leis que regem a moral do ser, do espírito. Na questão 619 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele questiona a espiritualidade da seguinte forma: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? E eles respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Portanto, todos nós podemos conhecer as leis de Deus. Porque na questão seguinte, na questão 621, eles nos falam: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. Portanto, as leis de Deus, elas estão gravadas dentro de cada um de nós, na consciência de cada um de nós. E por isso todos nós temos as condições de conhecê-las. Porém, eles nos advertem que muitos poucos a compreendem. Não basta apenas conhecer as leis de Deus. É necessário ter a capacidade de compreendê-las. E a compreensão das leis de Deus, ela está diretamente relacionada com a nossa evolução intelectual, moral, espiritual. E quanto mais evoluídos espiritualmente, melhor a nossa capacidade de compreender essas leis de Deus. E, consequentemente, diante dessa evolução, dessa capacidade de maior conhecer as leis, maiores serão as nossas chances de lembrarmos dessas leis quando nós encarnarmos. Porque muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, essas leis ficam adormecidas dentro de nós, encobertas pelas nossas paixões, pelos nossos maus instintos. E por isso, quando encarnamos, nós as esquecemos. Ou pior, nós intencionalmente as deixamos de lado. Por isso que é tão importante que nós compreendamos, para trazer então na nossa lembrança esse conhecimento e sofrermos menos. Porque, como foi dito no início, a nossa felicidade ou infelicidade, ela está diretamente ligada ao cumprimento ou não destas leis. E ele segue dizendo que o homem de bem é o que tem maior capacidade de compreender essas leis. Porque este homem de bem, ele é o senhor das suas paixões. Ele domina os seus maus instintos e não é por eles dominado. Por isso que o homem de bem, que é aquele que cumpre a lei de amor e de caridade, é o que tem maiores condições de compreender as leis de Deus.
Mas ele segue dizendo que não é necessário somente ser homem de bem. É fundamental que eles queiram procurar essa compreensão. Devemos então movimentar a nossa vontade, colocar todas as nossas capacidades, os nossos talentos em busca da compreensão destas leis. É necessário então ter a vontade de compreendê-las. Mas eles terminam aqui este item, esta questão, dizendo que um dia todos nós conheceremos as leis. Porque o progresso, que é uma dessas leis morais, ele deve ser cumprido. Mas cabe a cada um de nós buscar esse conhecimento, essa compreensão e o cumprimento dessas leis em nossa vida, no nosso dia a dia. As leis morais, elas são divididas em 10. A lei de adoração, a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, progresso, de igualdade, de liberdade e a última, a lei de justiça, de amor e de caridade. Que é o tema desse nosso encontro, que agora a gente vai buscar conversar um pouquinho a respeito dela. Nós a encontramos no capítulo 11 do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade nos esclarece que essa, a lei de justiça, de amor e de caridade, é a mais importante de todas essas leis. Porque ela resume em si todas as demais leis morais. E é ela, quando cumprida na sua melhor pureza, que faz o homem evoluir mais rapidamente na vida espiritual. Vamos então aqui buscar conversar um pouquinho sobre essa lei de justiça, de amor e de caridade, separando um pouco os tópicos. A justiça, todos nós temos em nós, em nosso coração, em nossos sentimentos, um sentimento de justiça. E nós descobrimos isso exatamente quando nós vemos uma injustiça sendo feita. E muitas vezes aquele ato de injustiça nos traz um sentimento de revolta. Portanto, esse sentimento de justiça ele é inerente ao ser humano. Ele está gravado em nossa consciência, em nosso coração. Na questão 875 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade define justiça como sendo: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Portanto, cumprir a lei de justiça nada mais é do que respeitar o direito do nosso próximo. Nós conhecemos aquele chavão que dizem que o meu direito termina quando começa o direito do próximo. É exatamente reconhecer os direitos da outra pessoa. Mas o que determina esses direitos? Esses direitos eles são determinados pela lei humana
e pela lei natural. A lei humana, ela segue a humanidade de acordo com os costumes de cada povo. E ela foi se desenvolvendo conforme os povos foram se desenvolvendo. Ela é uma criação do homem e, portanto, assim como ele, é imperfeita, é incompleta. Ela sofre essas mudanças no tempo, porque ela se adequa à evolução da humanidade. Portanto, a lei humana, ela não representa a verdadeira justiça, porque muitas vezes ela não abarca a totalidade dos acontecimentos. Nós podemos ver isso em leis que existiram há anos atrás, que para nós hoje elas são monstruosas, a gente considera inacreditável que existisse aquela lei. Mas na época em que ela existia, as pessoas achavam-na justa. Um exemplo que nós podemos citar aqui é o duelo, que ele vem exemplificado no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema duelo. Há séculos atrás, o duelo ele era um ato comum. Os homens, para defender a sua honra ferida, chamavam o outro adversário para um duelo de armas, sabendo que um deles iria perecer. Mas eles preferiam perder a vida do que receber um insulto. E muitas vezes isso acontecia por coisas banais. Hoje, para nós, isso já é inadmissível. Nos causa uma certa revolta. Mas na época, as pessoas consideravam justo. Podemos citar também, como exemplo, o caso da mulher adúltera, que nós encontramos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela passagem que os homens iriam apedrejar a mulher por ela ter cometido um adultério. Na época de Jesus, isso era comum. E as pessoas da época achavam justo. Mas para nós hoje, isso é um absurdo. Muito embora ainda existam alguns lugares que defendam tal prática. Mas é uma questão que nós não podemos, não nos cabe aqui abraçar. Então é na observância, no cumprimento das leis de Deus, que nós encontraremos a verdadeira justiça. É na lei natural. Porque assim como Deus, a lei natural ela é perfeita. Ela abrange toda a universalidade dos fatos. E no que se baseia, então, esses direitos com base na lei natural? Ela se baseia em um ensinamento que Jesus nos trouxe, que é: desejai para os outros
o que quereríeis por vós mesmos. Praticando este ensinamento, nós estamos praticando a justiça na sua maior pureza, desejando para o nosso próximo o que desejamos para nós, fazendo ao nosso próximo o que queremos que se faça para nós. É através deste parâmetro que nós podemos compreender se o nosso comportamento para com o próximo é justo, é verdadeiramente justo ou não. Nos colocando no lugar daquela pessoa e verificando se o que estamos fazendo nós gostaríamos que fosse feito para nós. E na sequência, falamos um pouquinho de justiça, vamos entrar agora no complemento: amor e caridade. E a espiritualidade ali nos ensina que o amor e a caridade, elas são um complemento da verdadeira justiça. Que não há verdadeira justiça se ela não for imbuída de amor e de caridade. Porque a justiça, por si só, ela é imperfeita, se não tiver esses dois elementos que a complementem. Porque quando nós amamos, quando nós praticamos o amor que Jesus nos ensinou para com o nosso próximo, nós estamos desejando ao próximo o bem que nós desejaríamos que nos fosse feito. Quando nós praticamos a caridade para com o próximo, e a caridade nada mais é do que o amor em ação, em movimento, mas não aquela caridade que o simples ato de dar uma esmola, de dar algo a alguém. É aquela caridade que Jesus nos ensinou. E que a espiritualidade nos ensina na questão, se não me engano, 875. Perdão. 886, perdoe. Quando Kardec lhes pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Portanto, é esta caridade que nós devemos exercer. Fazer o bem a todos que nós pudermos fazer o bem. Ser indulgente para com as imperfeições, os erros alheios, porque nós também erramos e necessitamos de indulgência, de compreensão. E perdoar as ofensas recebidas. Portanto, esses três se complementam. Eles não podem conviver isoladamente. Precisamos, para conhecer a verdadeira justiça, imbuí-la de amor e de caridade. E quantas vezes nós nos colocamos na situação do nosso próximo? Quantas vezes nós tentamos compreender o porquê que eles cometeram
tal atitude, tal ato. Raramente nós fazemos isso. Normalmente, nós fazemos o quê? Os julgamos. Nós diretamente os julgamos. E isso não é justiça. Porque nós não conhecemos os motivos que levaram aquela pessoa a tomar tal atitude para conosco. Nós não conhecemos os tormentos pelo qual ela passa, as dificuldades que a vida está lhe impondo naquele momento. Nós não buscamos conhecer o próximo. Nós sim buscamos conhecer aqueles que se afinizam conosco, que pensam como a gente. Mas aquele que discorda de nós, nós já nos afastamos. E temos a tendência de julgá-lo sem compreender. E assim cometemos injustiças. Porque não nos colocamos na situação dele. Não buscamos compreender o que ele está sentindo, o que ele está passando. E nos esquecemos que Jesus nos ensinou que nós seremos julgados na medida em que julgarmos o nosso próximo. E esta reflexão que eu quis trazer hoje para nós, nesse momento pelo qual o planeta está passando, as dificuldades que estamos enfrentando, sejam elas financeiras, sejam elas emocionais, psicológicas, em que muitas vezes os nervos estão à flor da pele, porque muitas pessoas estão passando por necessidades materiais, muitas pessoas estão passando por conflitos emocionais. Mas nós escolhemos julgá-las. Então que busquemos, que movimentemos o nosso ser, a nossa vontade, em auxiliar, em compreender, em perdoar, para assim buscarmos nos tornarmos homens de bem e compreendermos as leis do Pai, para então encontrarmos a tão almejada felicidade e compartilhá-la. Porque de nada adianta ser feliz, estar no alto da evolução espiritual, vendo os nossos irmãos, os nossos entes queridos, sofrendo, passando por tormentos. Quero agradecer a todos pela presença, pelo apoio, pela paciência, e convidar a todos que encerremos, assim como começamos, este encontro com uma oração. Agradecendo então ao nosso Pai amado
e ao nosso Mestre Jesus pelas bênçãos que Ele sempre nos concedeu, pelo seu amor incondicional e pela confiança que nos dá a nos trazer aqui a esta casa abençoada, que é este planeta, para que possamos evoluir, pois esta é a finalidade pela qual estamos aqui: crescer e evoluir espiritualmente. Te rogamos, Pai, que as suas bênçãos recaiam sobre este planeta, sobre todos os teus filhos, encarnados e desencarnados, que aqui residem. Que eles encontrem, Senhor, a luz que leva até o Senhor. Que esta luz é o nosso Mestre, que já nos ensinou que ninguém chegará até o Pai se não for por Ele. Que possamos então abraçar os ensinamentos de Jesus, conhecê-los, compreendê-los, mas principalmente praticá-los. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Fiquem com Deus.